Olá, sou Edna Regazo, estou na segunda Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e hoje vou apresentar o meu trabalho, experiência com o jogo Trilha da Natureza na Educação Ambiental, que está inserido no eixo temático Práticas Inclusivas em Ambientes Não Escolares, que foi realizado em parceria com as professoras Cristiane Hengler Corrêa Bernardo e Ângela Vaccaro de Souza, como proposta de educação ambiental para as crianças. Introdução. A educação ambiental é essencial para formar cidadãos conscientes e a motivação para realizar esse trabalho surgiu da necessidade de trabalhar a educação ambiental desde a infância, porque nós observamos o descarte inadequado de resíduos, o desperdício de energia, de água e práticas não sustentáveis que prejudicam o meio ambiente. E a origem de tudo isso pode estar na não formação dessas crianças desde cedo. E pensando nisso, o jogo Trilha da Natureza foi criado para ensinar práticas sustentáveis de forma divertida e acessível a estas crianças, usando perguntas e desafios em formato lúdico. Então, o objetivo é aplicar e avaliar o jogo Trilha da Natureza como ferramenta pedagógica para a conscientização ambiental de crianças entre 5 e 6 anos. Metodologia. Aqui nesta imagem, nós temos o tabuleiro que foi usado no nosso jogo, né? Então, esta imagem tem o objetivo de mostrar o tabuleiro. E para a realização deste jogo, o trabalho foi feito com 20 crianças do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola pública em Tupã, interior de São Paulo, onde o jogo foi feito com cartas contendo perguntas sobre atitudes sustentáveis, economia de água, economia de energia. E nós usamos 2 instrumentos para avaliar os resultados. Um teste oral antes e depois da atividade. E também observações durante a realização do jogo. Resultados e discussões. O impacto do jogo foi positivo, a gente percebeu melhorias significativas nas respostas do pós-testes. Exemplo, acertos sobre economia de energia subiram de 28,6% para 85,7%. As crianças ficaram entusiasmadas durante a participação no jogo e também além dos dados, elas também verbalizaram atitudes aprendidas, como ao sair de um quarto, apagar a luz, fechar a torneira. Também souberam indicar a lixeira correta para o descarte do papel. Então, tudo isso mostra que o jogo despertou o interesse e promoveu um aprendizado prático. Considerações finais. O jogo Trilha da Natureza ele mostrou-se eficaz para introduzir conceitos ambientais, né? Então, ele é uma ferramenta com grande potencial para a educação ambiental. E, apesar de ter sido aplicado uma única vez, os resultados indicam que ele pode ajudar na formação de hábitos sustentáveis. E nós recomendamos, né, a sua continuidade em outros contextos, com mais tempo, intervenção e participação da comunidade escolar para reforçar os conteúdos, promover uma cultura de cuidado com o meio ambiente desde cedo. Olá, eu sou Vilma Bianchi, sou doutora em Psicologia pela Unesp de Assis. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos amarrado
estou usando uma blusa preta com fundo branco, tá? Estou aqui hoje para falar um pouquinho do trabalho da minha tese de doutorado, tá? Intitulada Adolescentes com Dotação e Talento, um estudo sobre o desenvolvimento moral. Minha orientadora é Rita Melissa Lepre. Na introdução do meu trabalho, a gente pensou qual que era o objetivo. O objetivo do trabalho era avaliar e compreender o desenvolvimento moral de adolescentes com dotação e talento, verificando se existe especificidade no juízo moral desses adolescentes, tais como ligado à capacidade de compreensão e à capacidade dialógica. A metodologia trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa desenvolvida pelo método clínico piagetiano, aplicado por meio de entrevistas semi-estruturadas com conto de historietas sobre mentiras e justiça segundo Piaget, 1932 a 1994, em seu livro O Juízo Moral da Criança. O estudo foi realizado com 10 adolescentes identificados com dotação e talento que faziam parte de um programa aqui de Assis, né? A idade desses adolescentes variavam entre 12 e 14 anos e eles cursavam entre 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. Os dados eles foram coletados por meio de entrevistas individuais, gravadas e transcritas, utilizadas para entender esse percurso, né? Como que os entrevistados eles lidam com as regras, como eles se posicionam em situações envolvendo mentiras e justiça e como eles aplicam e vivenciam as regras de acordo com o seu desenvolvimento moral. A fundamentação teórica é baseada em Jean Piaget, tá? Jean Piaget, enquanto estudou o desenvolvimento da inteligência da criança, ele também se preocupou com o desenvolvimento da moral. Para Piaget, a inteligência e a moral, elas caminham juntas e se desenvolvem em um processo de interação com o meio físico e social. Partindo para os resultados, o que os resultados indicam é que dos 10 entrevistados, apenas um dos entrevistados somou uma média que o elevou à autonomia. Os demais entrevistados encontram-se em semi-autonomia, tá? Deste modo, os adolescentes se encontram, né, preponderantemente em semi-autonomia. Isso é um sinal de que eles estão se tornando adultos independentes e capazes de tomar suas próprias decisões, o que é estimulado pelo desenvolvimento cognitivo avançado, o seu autoconhecimento, a identidade mais bem definida, o acesso aos recursos e as oportunidades adicionais, entre ambientes encorajadores e as experiências desafiadoras, que promovem o desenvolvimento de habilidades autônomas, tá? Os resultados encontrados em nossa pesquisa está apoiado por Piaget, pois os adolescentes encontram-se no momento de transição que inicia a partir dos 12 anos, consoante com a faixa etária dos entrevistados, que está numa média de 12 anos e 8 meses. Partindo para as considerações finais, os resultados da nossa pesquisa apontam que os adolescentes dotados e talentosos, eles encontram-se num momento de transição de heteronomia para autonomia, chamada de semi-autonomia. No que se refere ao fato de haver alguma especificidade no desenvolvimento do juízo moral desses adolescentes dotados e talentosos, não foram encontrados outras, senão o fato de que a capacidade cognitiva avançada pode facilitar o desenvolvimento moral autônomo, pois os adolescentes dotados e talentosos possuem uma maior capacidade de raciocínio lógico, maiores habilidades para a resolução de problemas complexos e uma alta capacidade de desempenho com maior facilidade de aprendizagem,
o que leva, né, a dominar conceitos e procedimentos e atitudes mais rapidamente, tá? Chegando ao final, as nossas considerações finais, o que é possível identificar? Que a nossa pesquisa, né, com esses 10 adolescentes, identificou apenas um em autonomia e 9 em semi-autonomia, o que condiz com os achados de Piaget, com os achados e com os estudos de Piaget. Muito obrigada! Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiola Vieira Lima Teixeira e sou professora de Educação Infantil. Neste vídeo, apareço dos ombros para cima, sou uma mulher negra de cabelo castanho escuro, cacheado e solto. Tenho os olhos castanhos e uso óculos. Também uso uma blusa de moletom preta com uma estampa escrito Pedagogia. E ao fundo há uma parede clara. Estou aqui para apresentar a minha pesquisa intitulada Práticas Inclusivas em Ambientes Não Escolares e Culturas Inclusivas. Um estudo que busca refletir sobre a inclusão como um direito social, que deve se estender a todos os espaços da sociedade, e não apenas às instituições escolares. O debate sobre inclusão está frequentemente associado à escola. No entanto, sabemos que a exclusão e o capacitismo também ocorrem em museus, empresas, centros esportivos, festas comunitárias, serviços de saúde, transporte público, entre tantos outros espaços. A proposta dessa pesquisa surgiu da observação de que muitos ambientes ainda não estão preparados para receber pessoas com deficiência ou qualquer sujeito que fuja do padrão considerado normal. A inclusão nesses espaços é muitas vezes tratada como um evento, uma ação isolada ou até uma obrigação legal, e não como uma parte de uma cultura institucional. Assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de compreender como práticas inclusivas vêm sendo efetivadas fora da escola e de que forma elas contribuem ou não para a construção de culturas inclusivas. Acredita-se que só por meio do fortalecimento dessas práticas é possível promover a convivência baseada no respeito, na equidade e na valorização da diversidade. O objetivo principal foi analisar como práticas inclusivas são construídas e aplicadas em ambientes não escolares, e refletir sobre seu impacto na formação de culturas inclusivas. Para isso, adotou-se uma abordagem qualitativa com ênfase na análise bibliográfica e documental. A pesquisa se apoia em autores como Enscombe, Buff, Dyson, Steinbeck e Sasaki, além de fontes como a Lei Brasileira de Inclusão, documentos da Unesco e estudos recentes publicados em periódicos acadêmicos. O recorte incluiu ambientes culturais, empresariais e comunitários, visando uma compreensão mais ampla da presença ou ausência de ações que promovam a acessibilidade, pertencimento e respeito à diversidade humana. A literatura consultada demonstra que a inclusão é um processo contínuo de transformação e não um ponto de chegada. Para Enscombe, Buff e Dyson, práticas inclusivas estão ligadas à remoção de barreiras e à reorganização de sistemas estruturais, sempre com foco na participação plena de todos. Sasaki reforça que a inclusão vai além da presença física. Ela precisa garantir que as pessoas realmente participem, opinem, contribuam e se sintam pertencentes. Ele alerta que muitas vezes confundimos integração com inclusão, quando na verdade são processos diferentes. Já os irmãos Steinbeck e Steinbeck defendem que a inclusão é, antes de tudo, um princípio ético e uma visão de sociedade. Ela precisa envolver mudanças nas atitudes, na linguagem e na forma como lidamos com as diferenças. A legislação brasileira, por sua vez, dá importantes passos com a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, mas a efetivação dos direitos nela previsto ainda enfrenta resistência, principalmente fora das instituições escolares. Por fim, a Unesco afirma que a construção de culturas inclusivas requer compromisso institucional e ação coletiva, envolvendo famílias, profissionais, gestores e a própria comunidade. A inclusão, portanto, é responsabilidade de todos e deve estar presente em cada espaço que compõe a vida social. A análise dos materiais consultados mostrou que há iniciativas interessantes em ambientes não escolares, como projetos culturais acessíveis, empresas com políticas de diversidade e espaços públicos adaptados. No entanto, ainda predomina a lógica de ações pontuais. Muitas instituições adotam medidas apenas por exigência legal, sem que haja uma mudança real de valores. Como afirmam os autores citados, a verdadeira inclusão requer transformação cultural.
É preciso rever práticas, escutar as pessoas com deficiência, criar espaços de participação e garantir acessibilidade comunicacional, atitudinal e arquitetônica. Além disso, observou-se que as experiências mais bem-sucedidas são aquelas que envolvem diferentes atores sociais, promovem formações contínuas e escutam as necessidades reais dos sujeitos. A pesquisa concluiu que a construção de culturas inclusivas é possível, mas depende do compromisso ético, político e prático das instituições e de todos nós como uma sociedade. Agradeço por acompanhar essa apresentação. Acredito que discutir inclusão em ambientes não escolares é essencial para avançarmos em direção a uma sociedade verdadeiramente democrática e plural. Que possamos seguir comprometidos com ações que promovam a equidade, o respeito e o reconhecimento das diferenças como parte da nossa riqueza humana. Muito obrigada! Olá, meu nome é Aline, sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu faço doutorado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp de Bauru e sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos claros, curtos, acima do ombro, eles são enrolados, uso óculos escuro, marrom escuro, e estou vestida com uma blusa de frio cinza, de gola alta, com uma blusa preta embaixo. Atrás de mim há uma estante, né, com livros e uma prateleira com livros e uma janela. Eu vou apresentar o artigo que discute sobre o vínculo afetivo no ambiente familiar, atuando como um fator mediador fundamental no desenvolvimento infantil e no processo de aprendizagem, especialmente dentro de uma proposta da educação inclusiva. Esse estudo, ele parte do marco do Programa de Educação Inclusiva, que orienta a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular, exigindo que as escolas realizem adaptações curriculares, estruturais e atitudinais. Mais do que adaptar, a escola também precisa adaptar as relações e, nesse sentido, a família exerce um papel essencial para otimizar essa inclusão do aluno. Essa é uma pesquisa qualitativa e bibliográfica com elementos de relato de experiência clínica da minha autoria. Nessa vertente foram consultadas obras de referência dentro da psicologia do desenvolvimento e das neurociências, além de alguns documentos oficiais. A gente pode entender a família como num contexto formativo, onde a base teórica desse artigo reforça que o ambiente familiar não só supre necessidades físicas, mas também é decisivo pelo acolhimento emocional e social daquela criança. De acordo com alguns autores dentro da psicologia do desenvolvimento, mesmo crianças com lesões pré ou perinatais, elas podem atingir marcos importantes do desenvolvimento desde que estejam inseridas num contexto que tenha a dinâmica afetiva estimulante para ela, para o seu desenvolvimento. Essa interação com o meio, principalmente com as suas figuras de apego, ela ativa e reforça conexões neurais que são fundamentais para o surgimento de comportamentos e processos de aprendizagem. Então, a gente pode correlacionar que o afeto também ensina. Dessa forma, a gente tem alguns autores dentro da psicologia do desenvolvimento que trazem fases do desenvolvimento infantil, como o egocentrismo, o animismo, a irreversibilidade do pensamento e entre os 2 anos e 6 anos que essas fases duram. Hoje a gente sabe que por conta de todos os estímulos e do desenvolvimento sociocultural, essas fases não são estanques, então podemos predizer essa faixa etária. É importante nessa vertente
que as pessoas que tenham contato com a criança entendam dessas fases do seu desenvolvimento, para que consigam proporcionar uma melhor atenção às demandas e necessidades daquele indivíduo, estimulando assim o desenvolvimento físico, social, emocional e psíquico adequado. As pessoas, principalmente a família que entende essas fases, contribuem de forma substancial para o amadurecimento cognitivo e emocional daquele indivíduo. Dessa forma, a partir dos 6 anos, em média, a gente tem uma mudança na valorização da criança para o seu contexto, na valorização da criança, do seu contexto acadêmico e escolar, tá? E a partir dessa idade, a escola começa a fazer parte da sua identidade. Então, ela tende a querer unir, buscar unir o mundo escolar ao familiar. A leitura, o brincar, passeios são vistos como oportunidades de suma importância e valiosíssimas para o ensino e para o desenvolvimento acadêmico informal. Dessa forma, esse trabalho concluiu que o envolvimento da família no ensino e aprendizagem daquele indivíduo tem impacto direto na autonomia, autoestima e nas competências socioemocionais da criança. Ambientes familiares que ofereçam responsividade e favorecem, acolhem as demandas acadêmicas daquela criança, favorecem de forma substancial o desempenho e o sucesso escolar. E a ausência desse suporte pode gerar prejuízos no desenvolvimento global daquele indivíduo. Dessa forma, nossa recomendação é o fortalecimento de políticas públicas que vão de encontro ao incentivo à orientação parental, a formação docente continuada, a articulação de redes de apoio que envolvem a família e a escola numa perspectiva realmente inclusiva. Dessa forma, a aprendizagem a gente conclui que a aprendizagem é um processo relacional, afetivo e social, e o primeiro ambiente inclusivo da criança deve ser, acima de tudo, a sua própria casa. Obrigada. Olá, meu nome é Denir Kelly. Eu vou descrever como eu estou. Sou morena clara, com os olhos castanhos, cabelos castanhos. Estou com o cabelo amarrado. Estou usando brinco dourado, uma blusa marrom clara e um colete por cima marrom escuro. Eu vou relatar o nosso trabalho, que se chama Multiculturalismo e a Interculturalidade na Escola por uma Prática Pedagógica Emancipatória, da autoria minha, da professora Angélica Cristina de Freitas e da professora Patrícia de Oliveira. Nós submetemos esse trabalho para a 2ª Jornada Internacional de Pesquisa e Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. O eixo 5, nós escolhemos Práticas Inclusivas da Educação Básica. A crescente complexidade social e cultural das sociedades contemporâneas, marcada pela intensificação desses fluxos migratórios, pelo avanço das tecnologias de informação e pelo fortalecimento das lutas identitárias, tem gerado novas demandas para a educação. E no interior das escolas, essas transformações se refletem em uma maior visibilidade das diferenças culturais, étnicos, raciais, religiosas, linguísticas, entre outras. E os educadores precisam repensar essas suas práticas frequentemente pautadas por uma lógica homogeneizadora e monocultural. Diante desse contexto, emerge a necessidade de pensar a escola como um espaço plural, intercultural e dialógico, onde as diferenças não sejam apenas toleradas, mas reconhecidas como constitutivas da formação humana. A problemática que orienta esse trabalho diz respeito aos limites e possibilidades da educação intercultural no enfrentamento das desigualdades e da exclusão escolar de sujeitos historicamente marginalizados. Justifica-se a escolha do tema
pela relevância social e educacional da construção de práticas pedagógicas que promovam uma educação comprometida com os princípios da justiça, do respeito, as diferenças e também da equidade. O objetivo central desse trabalho é analisar criticamente os fundamentos da educação intercultural e suas implicações ético-políticas para o campo educacional a partir do capítulo Multiculturalismo e Educação, Desafios para a Prática Pedagógica, de Vera Maria Candal. A metodologia utilizada para alcançar esse objetivo baseia-se numa abordagem qualitativa de cunho teórico-analítico, por meio da leitura aprofundada da obra e do diálogo com autores que discutem os temas de cultura, identidade, currículo e interculturalidade. Busca-se sistematizar e refletir sobre os princípios, os principais conceitos, os tensionamentos e as contribuições da perspectiva intercultural crítica no contexto da prática pedagógica brasileira. Esse estudo caracteriza como uma pesquisa qualitativa de natureza teórica, cuja base metodológica se assenta na análise bibliográfica e na reflexão crítica. A análise foi realizada a partir de uma leitura sistemática e interpretativa do texto, com foco nas categorias analíticas, multiculturalismo, interculturalidade e prática pedagógica. E o processo de análise seguiu uma lógica hermenêutica que compreende a interpretação dos textos a partir da inter-relação entre o conteúdo, o contexto de produção e os referenciais teóricos mobilizados. Não se trata, portanto, de uma leitura descritiva, mas de uma abordagem crítica que busca evidenciar os elementos centrais da proposta da educação intercultural, confrontando-se com os desafios concretos do cotidiano escolar. A compreensão da interculturalidade na perspectiva de Vera Candal parte do conhecimento de que a educação é um processo cultural e, portanto, perpassando por relações de poder. Nesse sentido, a escola não é neutra nem homogênea, mas atravessada por conflitos, disputas simbólicas e desigualdades estruturais. A proposta de uma educação intercultural crítica visa, portanto, não apenas a valorização das diferenças, mas o enfrentamento das assimetrias de poder que estruturam essas relações sociais e escolares. E a Candal, ela distingue 3 grandes vertentes do multiculturalismo: o conservador, que busca preservar a identidade culturais, físicas e tradicionais; o liberal, que defende a convivência pacífica entre as diferentes culturas sem problematizar as desigualdades; e o crítico, que denuncia essas relações de dominação e defende essa construção de práticas pedagógicas emancipatórias. E é a partir dessa última perspectiva que a autora formula sua proposta de interculturalidade crítica, que rejeita tanto o essencialismo cultural quanto o universalismo abstrato. A interculturalidade crítica, segundo Candal, implica compreender a cultura como um campo de lutas e significações em constante movimento. E a tal concepção se aproxima da noção de hibridismo cultural, defendida por outros autores também. E nesse contexto, o papel da escola deve ser o de favorecer o diálogo entre os diferentes saberes, promover esse reconhecimento dos sujeitos historicamente excluídos e contribuir para a formação de uma consciência crítica sobre as desigualdades sociais. Isso implica, concretamente, a revisão também dos currículos escolares e a formação continuada dos professores e a construção de espaços participativos de aprendizagem. A análise do texto de Vera Maria Candal evidencia também a importância de adotar uma abordagem intercultural crítica nas práticas pedagógicas como forma de resistir às lógicas de exclusão e homogeneização presentes na escola. A autora propõe uma concepção de educação comprometida com a transformação social baseada na valorização das diferenças e no combate às injustiças estruturais que marcam a trajetória escolar de muitos grupos sociais, especialmente os negros, indígenas, os quilombolas, as pessoas com deficiências e as populações LGBTQIAPN+. Como resultado preliminar dessa reflexão, compreende-se que a interculturalidade não se resume a uma metodologia ou estratégia pedagógica pontual, mas ela constitui uma postura ético-política que deve atravessar todo o processo educativo. Ela exige a escuta ativa, o diálogo respeitoso e a problematização dos saberes hegemônicos e o compromisso com a justiça social. Olá, eu sou Aline Maria Hermes Pupo, sou discente do programa de mestrado em Educação Inclusiva Profei pela Unespar Campus Paranaguá. Minha orientadora é a professora doutora Rosineide Cirino. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca de cabelos lisos, com mechas loiras, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando uma blusa nas cores branco e preto, com uma gola preta que cobre o meu pescoço.
Ao fundo, uma parede branca. Atualmente, sou a professora do atendimento educacional especializado em uma escola municipal de São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu relato de pesquisa em andamento, intitulado O Ensino Colaborativo como Estratégia para a Inclusão de Estudantes Autistas no Ensino Fundamental. A pergunta inicial que move essa pesquisa é como o ensino colaborativo pode favorecer a participação ativa de estudantes com autismo no contexto da sala de aula comum. A partir da análise de situações vivenciadas na prática educacional, constatou-se um aumento significativo de matrículas de estudantes com TEA no ensino comum, destacando o despreparo das escolas para promover a sua inclusão. Observa-se que muitos desses alunos, embora presentes nas escolas, não participam efetivamente da aprendizagem. Dessa forma, o objetivo desse estudo é analisar o potencial do ensino colaborativo como estratégia pedagógica para promover a inclusão e minimizar barreiras enfrentadas por estudantes autistas na sala de aula comum. Mantoan destaca que a perspectiva inclusiva pressupõe o reconhecimento e a valorização das diferenças, superando a visão tradicional baseada na concepção de deficiência como incapacidade. Essa condição expressa uma barreira muito presente nas escolas que se configura pelas atitudes, que são as barreiras atitudinais previstas na Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 2015. Assim, o ensino colaborativo emerge como um modelo promissor para a promoção de práticas pedagógicas inclusivas. Conforme salientam Mendes, Vilaronga e Zerbato, esse modelo favorece a formação de equipes colaborativas, a inserção de recursos materiais necessários na sala de aula e a melhoria na qualidade de ensino de todos os alunos. Essa pesquisa ela é de cunho bibliográfico e de campo, com estudos descritivos e exploratórios. A análise de dados será através de uma abordagem qualitativa. A pesquisa de campo qualitativa de cunho colaborativo, com uma entrevista semi-estruturada. Ao todo serão 12 participantes, sendo 11 docentes do ensino comum e 1 do atendimento educacional especializado. Para os resultados preliminares dessa pesquisa, que ainda se encontra em andamento, foram analisados recortes de falas de professores do ensino fundamental que trabalham com alunos com autismo. Destaco aqui a fala da participante 1. Eu dou massinha de modelar, ele acompanha do jeitinho dele. Observamos que a avaliação do progresso desses estudantes é feita sem critérios claros. A Mantoan destaca a importância de reconhecer que as condições dos alunos também são responsabilidade dos professores, exigindo uma reflexão sobre como a aprendizagem é compreendida e promovida. Ainda falando sobre relatando uma fala da participante 1, tenho a turma toda para ensinar e não tive formação na universidade para trabalhar com autistas. Segundo Capellini e Zerbato, focar apenas nas dificuldades do estudante pode levar à negligência de aspectos estruturais e pedagógicos na escola. Após a realização de um estudo piloto com o planejamento colaborativo entre os docentes, destacamos então novamente a fala da participante 1, ao final do processo ali de planejamento e aplicação das aulas em colaboração. Ela disse que foi de extrema importância esse auxílio para a preparação e a adaptação das aulas. Essa parceria na troca de saberes contribuiu para garantir a participação de todos os alunos da turma e eliminar as barreiras enfrentadas por estudantes com autismo na sala de aula comum. Desta forma, concluímos que o estudo piloto baseado no planejamento colaborativo mostrou-se promissor ao promover parceria e apoio entre os docentes
e favorecer a adaptação de estratégias de ensino, como evidenciado pelas percepções positivas dos participantes. Deixamos aqui o QR Code das nossas referências bibliográficas. Agradecemos pela oportunidade de apresentação do nosso trabalho e deixamos também o nosso contato. Muito obrigada!